aleluia. Você pode erguer as suas mãos. Pai, nós te exaltamos essa manhã. Nós bendizemos o santo nome do seu Filho Jesus. Nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque em Ti nós estamos seguros. Em Ti nós temos paz, justiça, alegria, provisão, saúde. Ah, Senhor, nós te amamos, nós nos rendemos à autoridade da Tua palavra e do Teu Espírito essa manhã, certos de que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós estamos certos, Senhor. Muito obrigada, em o nome de Jesus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu estou certo que eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Eu declaro que o meu coração está aberto, a minha mente está alerta, os meus ouvidos estão atentos. Eu vou receber a semente da palavra de Deus, e a minha vida nunca mais, diga de novo, nunca mais será a mesma, em o nome de Jesus. Você crê nisso? Diga aleluia, amém. Você pode sentar. Glória a Deus, que alegria estar com você aqui essa manhã. Você viu que você tem um pastor novo, sem óculos, gente? Ele está muito chique, muito lindo, né? É o mesmo pastor, tá bom? E Tiago passou por um procedimento, agora está 10 anos mais jovem. E a gente está feliz de estar aqui em casa de novo. Como o Tiago disse, é muito bom, né, a gente participar das conferências. Eu tive um tempo bem gostoso também com a minha família, lá em Bauru. Mas é tão bom voltar para casa e estar aqui com você essa manhã, para podermos juntos cultuar o Senhor e receber dele também tudo o que ele preparou. Amém? Nós estamos num novo tema sobre cura, e você já sabe, sempre que iniciamos um novo tema, temos um combo novo. Então no final o Tiago vai te apresentar o combo, e você já se prepara aí, porque está com 50% de desconto, e é uma oportunidade de você o mês todo se aprofundar nesse assunto. Esse é um assunto que ferve no meu coração. Eu já vivi várias experiências com Deus, e eu posso te dizer, Cristo não era aquele que curava, Ele é aquele que cura. Cristo não curou um dia, Ele cura hoje, porque certamente, verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, e nós estamos livres, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, você não vai ser sarado um dia, você é sarado hoje mesmo. Você pode olhar para a cruz e dizer, está feito. Não tem nada além do poder de Deus na sua vida que precisa acontecer e influenciar o seu corpo para sempre. Você não precisa viver com problemas cardíacos para sempre. Você não precisa viver com problemas de tireoide para sempre. Você não precisa viver com problemas de insulina para sempre. Você não precisa viver com problemas dos seus ossos para sempre. Se tem uma coisa que você pode viver para sempre, querido, é o poder da palavra funcionando no seu corpo, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Porque existe um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, operando agora mesmo de forma eficaz dentro de você. Está aí dentro de você, é operante, é vivo, é o suficiente para colocar qualquer coisa em ordem. Fale comigo, qualquer coisa. Nada, nenhum diagnóstico é para sempre na tua vida. Se você decidir viver, desfrutar desse poder de ressurreição que veio habitar dentro de você quando você nasceu de novo. E o que Deus trouxe ao meu coração essa manhã é uma palavra que se inicia dizendo: não temas, crê somente. Você pode dizer comigo, não temas, crê somente. Diga para o seu irmão, não temas, crê somente. Mais uma vez, me ajuda. Fala, não temas, crê somente. Uma coisa que
muitas vezes tenta nos roubar desse lugar de resposta, tenta nos roubar desse lugar onde o poder de Deus é operante na nossa vida, é o medo, a dúvida, a incredulidade, e tudo isso começa com um pensamento. Para você desfrutar de saúde divina, para que você possa receber a cura e permanecer desfrutando dela, você vai precisar aprender a lidar com seus pensamentos. Você vai precisar aprender a lidar com o medo das más notícias, o medo do diagnóstico, o medo do exame. Quantas vezes você vai lá, pega um exame, aí você bota no Google, hoje no ChatGPT, né, e ele te mata de câncer. É ou não é? Aí às vezes era uma coisa tão simples, mas você fica aterrorizado. E eu quero te dizer, querido, câncer é um nome muito feio, mas eu tenho um nome que está acima de todo nome. Se você acha que câncer é um nome assustador, quando você olha para o câncer e diz, Jesus, o câncer se treme. Ele precisa secar, definhar e morrer desde a sua raiz, porque há poder no nome de Jesus. Existe um poder de ressurreição. Amém? Eu quero dizer para você, não temas, crê somente. Lide com os seus pensamentos. A fé simples na palavra de Deus, ela é o suficiente para colocar em ordem qualquer coisa da sua vida que possa ter sido desorganizado. Vocês sabem, eu vivi algo muito complexo, difícil no meu pós-parto com a Juju. Eu tive pré-eclâmpsia grave. E da pré-eclâmpsia grave, eu fui para a UTI, eu tive um colapso no meu sistema central, eu tive depois um inchaço, né, na hipófise. Eu até nunca falei isso. Eu lidei depois desse processo, né, como uma menopausa precoce. Eu fiquei 2 anos lidando com os meus hormônios. Tinha exames que dava taxas hormonais mais baixas do que da minha mãe de 60 anos. É duro, né? Mas sabe o que eu quero dizer para você? Deus é aquele que bota a ordem do alto da nossa cabeça, à planta dos meus pés. Eu fui acompanhada por um endocrinologista. Às vezes eu falava para ele assim, doutor, ele me conhece desde nova, ele me acompanhou. É o doutor Laércio, ele lá de Bauru, quero mencionar o nome dele, que é um médico maravilhoso, um cristão. E eu falava, doutor, e aí? A gente está lidando com o quê? Ele fala, fique tranquila, vamos lidar um dia de cada vez, faça a sua parte. Eu falei, tá bom, a minha parte é obedecer o que o Senhor está me passando e crer somente, crer somente. E aí, depois de 2 anos... ele falou, Juliana, algo incrível aconteceu. Eu não imaginava que a gente ia te tirar desse diagnóstico de uma menopausa precoce. Mas os seus ovários voltaram a produzir hormônio. As coisas estão funcionando por aí. Querido, lidei com saí do hospital com um diagnóstico de hipertensão. E de uma forma sobrenatural eu fui curada. Numa oração da nossa igreja, eu estava lá em casa, com a Juju, do meu lado, eu sentada na cadeira do papai, devia ser a cadeira da mamãe, né? Mas era do papai que eu estava sentada. E eu, assim, o carrinho da Juju do meu lado, acabou o culto. Fernando Leal estava dirigindo o culto, ele subiu. Nós recebemos um pedido de oração, vamos orar. Tem uma mãe indo para a UTI agora mesmo, com risco de pré-eclâmpsia, sua pressão está alta. Vamos orar por essa mãe, por esse bebê. E eu ali sentada, orei fervorosamente. Senhor, obrigada por intervenção divina. A sua mão sobre essa mãe, livramento sobre ela, sobre essa criança, em nome de Jesus. E eu orei juntamente com a nossa igreja e acabou a oração, acabou o culto, eu desliguei a TV, eu fui me levantar e me deu aquele mal-estar. Eu até me lembro de ter pensado, meu Deus, eu estou sozinha com a Juju. Mas eu parei, respirei fundo, falei, peraí, isso é mal-estar de pressão baixa. E eu respirei, esperei aquele mal-estar passar.
busquei a maquininha para aferir a minha pressão tinha voltado ao normal que sempre foi, 10/8. E ela nunca mais subiu. Eu aferia a minha pressão de 3 em 3 horas, algo assim, anotava, passava para a médica todos os dias, isso eu já estava com mais de 40 dias de parto. E eu mandei para ela no dia seguinte, já aferi algumas vezes, tá, 10/8. Ela, não, eu não posso mexer na sua medicação, é o cardiologista que vai, se mexer na sua medicação, é o cardiologista que vai te dar aula. Terceiro dia eu tentei marcar com o cardiologista rápido, ainda marquei naquela semana, mas era segundo dia, terceiro dia eu mandando para ela a minha pressão, 10/8. Ela, pelo amor de Deus, para de tomar esse remédio, que esse negócio vai te fazer mal, a sua pressão voltou em ordem. E depois eu fui no cardiologista, ele falou, hipertensão você não tem. Existem coisas que nós vamos receber de Deus que são instantâneas. E nós temos desfrutado, visto coisas desse tipo acontecer no nosso meio. Pessoas que têm sido curadas de nódulos, de cartilagem, seu pulmão. No último culto, Coisas de Mulher, uma senhora me procurou, não sei se você estiver aqui no nosso meio, você faz assim. Ela falou para mim, Juliana, eu preciso testemunhar. Eu estava com um nódulo na mama e eu já tinha 3 exames e o médico me disse, eu não estou gostando do que eu estou vendo. E a gente vai fazer uma biópsia, mas olha, é muito provável que a gente vai ter que lidar aqui com câncer. Eu não estou gostando do que eu estou vendo. E ela foi fazer o último exame para poder fazer a biópsia, e o médico lá fazendo ultrassom, e mexe para um lado, mexe para o outro. Ela falou que começou a ficar agoniada, mas ela falou, doutor, o que está acontecendo? Ela falou, o que está acontecendo que você está demorando, estou ficando aflita. Ele falou, o nódulo sumiu. Você tem 3 exames dizendo que o nódulo estava aí, agora não tem nódulo. E ela tem um exame dizendo que não tem nada ali. Amém? Tem coisas que você vai lidar instantaneamente, mas tem coisas que você vai ter que lidar pela fé, perseverando. Eu falando do meu pós-parto, né? Gente, eu vivi tanta coisa doida. Tive uma infecção na cirurgia. Depois tive uma sobrecarga no sistema linfático. Eu tive gente, foi tanta loucura. Mas eu quero te dizer, eu fui curada de todas essas coisas. Houveram coisas que foram instantâneas. Mas houveram coisas que eu precisei fazer o que eu acabei de te dizer, perseverar na fé, crer somente e não deixar o medo atormentar a minha vida e roubar a minha fé, que era possível, só pela fé, gente, é possível você viver o resultado da palavra de Deus. E dentro desse quadro também eu acabei passando por uma depressão pós-parto, que eu acho que também de tudo, é muito ruim você sentir dor no corpo, mas das experiências que eu vivi, a mais atormentadora foi realmente lidar com a depressão, porque eu me sentia atormentada pela minha mente. É lógico que tiveram coisas que eu tive que fazer, eu tive que repor algumas vitaminas, lidar com algumas coisas naturalmente. Eu queria mencionar isso para você, porque tem gente que não se cuida, negligencia a sua saúde e depois bota só a culpa no diabo. É ou não é, meu povo? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero dizer para você, o que irmão Reagan dizia, o natural com o sobrenatural, é o quê? Uma bomba explosiva para Deus. Tinha dias que o Tiago falava assim para mim, vamos descer ver o sol. Eu falava, eu não quero, eu quero ficar aqui. E eu estava atormentada, com medo de morrer, medo de nunca mais conseguir ter um raciocínio lógico, medo o medo me atormentava, mas eu quero que você entenda que nem tudo que passa pela sua cabeça precisa sair pela sua boca. Tiago, minha mãe, Morgana está aqui, me ajudou tanto. Morgana, muito obrigada, mais uma vez, né? Morgana ia lá, botava minhas meias, me ajudou tanto, cuidou de mim. Eu também quero que você lembre disso, só entende o poder de ser igreja quando você precisa de ajuda, né? Josi nas madrugadas pegava junto com a Rita, orava por mim. E eu quero lembrar você que
Existe um poder que a gente desfruta por ser igreja, um amor que a gente desfruta por ser igreja. E o diabo pintava quadros terríveis que eles nem sabem o que passava pela minha cabeça, porque eu não dizia. Mas eu estava lidando com o medo. E eu precisei resistir ao diabo na minha mente, assim como eu resisti ao diabo no meu corpo, para eu desfrutar da saúde completa, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Aquilo que às vezes ninguém podia ver. Como eu estava contando, às vezes o Tiago falava assim, vamos descer, vamos ver o sol. Eu falava, eu não quero. Ele falava, vai sem querer mesmo. Está tudo bem. Vai sem querer. Você se arruma que eu vou descer com você. Eu falava, mas eu não quero. Eu falava assim, ok, obrigado pela informação. Vai ver o sol. Então, muitas vezes você vai ter que fazer as coisas sem vontade. Só porque você precisa fazer. Mas quando você bota força e você lida com o medo, lida com os pensamentos e faz a sua parte, o poder de Deus, querido, é capaz de vir sobre você e te livrar de qualquer buraco. Não temas, é incrível, essa palavra, essa frase, ela aparece só no Velho Testamento, mais de 300 vezes. Não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Será que é porque o diabo vai tentar roubar a sua fé e roubar o resultado da palavra de Deus na sua vida através do medo? E Deus estava lembrando a gente, não precisa cair na armadilha do diabo, não precisa ser atormentado pelo medo, dúvida, incredulidade. Não temas, crê somente. No Novo Testamento aparece mais de 60 vezes. E eu vou ler um texto no qual ele aparece. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 46. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que está escrito. Contudo, Jesus insistiu. Não, eu vou ler a história de Jairo, perdão. Eu vou ler a partir do 49, eu disse 46. 49, por favor. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe das sinagogas, dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Você lembra da história? Ele disse para Jesus, Jesus, minha filha está padecendo, minha filhinha, vem até a minha casa, para que ela não morra. E ele fala, ok, estou indo. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Ela toca Jesus, ela recebe poder. Quando ela é curada, Jesus vira para ela e fala, alguém me tocou? Ela diz, fui eu. A Bíblia no texto acima fala que ela contou tudo o que acontecera em 12 anos. Imagina uma mulher contando uma história de 12 anos. Imagina você sendo o chefe da sinagoga, sua filha padecendo. Você está, mulher, ok, você está curada, para de falar. Deixa o mestre ir, agora é minha vez. Mas Jesus estava lá, sem medo, paciente, ouvindo aquela mulher. Ele não estava com medo da menina morrer. Ele sabia que o poder do Espírito Santo era o suficiente para lidar com aquela situação. Você tem essa convicção? O poder de Deus, a sua palavra e o seu Espírito é capaz, querido, de resolver qualquer situação na sua vida. Vamos lá. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, ela será salva. Ou seja, ele estava no caminho para ir orar pela menina e piorou. Como eu estava te contando, eu lidei com isso. Quando eu achava, às vezes, que, ufa, passei por uma. Eu recebi um laudo de algo que eu ia ter que enfrentar, parecia até pior.
Tem hora que você está lidando com uma circunstância, você está crendo, você está firme. Jesus está lá com você, a palavra está na tua boca. Mas de repente parece que em vez de melhorar a situação, piora. Quem já viveu isso? Não tem problema. A gente não precisa ter medo da situação ter piorado, não. Nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele faz com que tudo seja possível ao que crê. Por isso, a situação piorou. A menina estava quase morrendo, mas agora ela morreu. Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Imagina a aflição que bateu naquele momento no coração de Jairo. A filhinha dele morreu. Imagina os pensamentos que chegaram em segundos, como uma avalanche sobre Jairo. E Jesus sabia exatamente com que Jairo precisava lidar. Ele não podia deixar que o medo roubasse o resultado da sua fé. Então ele olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E o versículo 51 continua: tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Para tudo, olha para mim. Ele disse: a menina só dorme, ela não morreu, ela só dorme. Jesus nos ensinou aqui como lidar com os pensamentos de medo, dúvida, frustração. Ele não estava negando a realidade, ele estava simplificando a vida. Porque o que é mais fácil? Você levantar alguém que morreu ou você acordar alguém que está dormindo? Para Jesus, acredito que dava na mesma, mas ele estava ensinando Jairo, ele estava ensinando a mim e a você, parar de engrandecer o problema, parar de falar o quão difícil é aquilo que você está vivendo. Eu me lembro uma vez, a gente era diretor do Rema em Bauru, e um aluno parou o Tiago no intervalo, e ele, pelos 30 minutos de intervalo que a gente tinha lá, ele contou como ele estava vivendo um processo de enfermidade, de dificuldade, e contando a complexidade, e o Tiago ouviu, e no finalzinho, o Tiago disse para ele: se você tiver consciência do poder de Deus, como você tem consciência da complexidade da doença que você está enfrentando, você vai ter um grande testemunho. Tem gente que fica tão obcecado por entender e pesquisar a complexidade da sua doença. Você fica tão consciente da doença, que aquilo cola em você como um rótulo. E você começa a dizer: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas, mais uma vez eu quero dizer para você, você não precisa lidar com nada para sempre, ao não ser o poder de Deus. O poder de Deus, a palavra de Deus funcionando para você, te levantando, colocando você em ordem. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Um pensamento equivocado, ele é o suficiente para colocar você numa situação de medo, pânico e impossibilidade de desfrutar o poder de Deus. O diabo,
ele ataca a nossa mente, porque ele não pode te matar, ele não pode roubar a sua salvação. Ele não pode roubar aquilo que Deus deu a você e foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Mas ele pode tentar minar a sua fé, enfraquecer a sua fé, para aprisionar o seu coração num lugar de impossibilidades. Mas essa manhã, eu quero dizer para você que é possível você lidar com qualquer circunstância na sua vida e passar por ela como vencedor, desfrutando de saúde, ainda que circunstâncias venham sobre você, ainda que o dia mau chegue sobre você. O dia mau não é o seu fim. O dia mau pode ser uma oportunidade de você desfrutar do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Lidar com os pensamentos, lidar com aquelas setas inflamadas do diabo, que vêm contra nós dizendo, com você não funciona, com você vai ser mais difícil, não vai dar certo, você vai morrer. E você precisa, exatamente, olhar para o diabo e falar assim, você não sabe com quem você está falando. Eu viverei para contar os feitos do Senhor. Eu viverei para contar os feitos do Senhor. Eu viverei para contar os feitos do Senhor. É muito difícil quando você está perturbado com os seus pensamentos. Mas os seus pensamentos, eles não estão no piloto automático. A sua mente, ela te pertence. E você pode dominar os seus pensamentos e conduzi-los para esse lugar onde a palavra de Deus te alcança e funciona. Talvez algo sobre os seus filhos. Vieram um diagnóstico. Eu tive em Bauru agora e o ano passado eu tive lá também. E uma mãe chegou para mim e falou, Juliana, eu preciso te dizer. O meu filho, ele tinha um diagnóstico de autismo não verbal e por várias vezes eu ouvi do médico, nunca vai falar, ele nunca vai falar, ele nunca vai falar. E o ano passado, você esteve aqui, nós oramos e um mês depois, ele começou a falar e ele está falando, tem hora que eu preciso virar para ele e falar, para de falar. Nada é para sempre, querido, na sua vida que vem do diabo, se você decidir agarrar pela fé. Mas se você não compreender que tem coisas que serão instantâneas e outras serão um processo, é possível que o diabo te roube testemunhos incríveis. Nesse processo da depressão, muitas vezes eu olhava no meu espelho, me deixava tão angustiada, porque eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Não sei se você já passou por isso. Eu olhava no espelho, às vezes eu perguntava, eu falava, cadê a Juliana? Para mim mesmo. Porque eu não me reconhecia. Mas algo estava me roubando a manifestação do poder de Deus. E era um pensamento também. A ansiedade de ficar bem. Eu acordava e eu olhava para o Tiago e eu falava, eu preciso ficar bem. Porque eu me sentia doida. Eu me sentia muito doida. Porque coisas que eu nunca imaginei passar pela minha cabeça estavam me confrontando, os pensamentos. Eu não falava, eu não dava voz ao pensamento do diabo. Entenda, nem tudo que você fala, eu só estou desabafando. Não desabafa o que o diabo diz para você, não.
Desabafa a palavra de Deus. Quando Ele diz para você, você vai morrer, você fala, viverei, 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 para contar os feitos do Senhor. Às vezes eu me via morta. Me via morta. Me via pensando, via na minha mente assim, quem é que vai ficar com as crianças? Como vai ser? Quem vai cuidar das crianças? Será que o Tiago dá conta das crianças sozinho? Aí, não, alguém vai ler. Meu Deus! Ele é um ótimo pai, tá, gente? Mas eu não falava, eu dizia, a palavra de Deus está funcionando para mim. A palavra de Deus está funcionando para mim. Ela sempre funciona. A palavra de Deus está funcionando para mim. E ela sempre funciona. Com certeza, o diabo olhava para mim e dizia, que mulher louca, não está funcionando. Eu estou dizendo para ela que ela vai morrer. Eu estou dizendo que os seus filhos vão ficar órfãos. Eu estou dizendo para ela que ela está doida. E ela diz, a palavra de Deus está funcionando. E o meu corpo começou a corresponder. Eu fui em tantos médicos, tinha médico que falava assim para mim, você é um milagre, eu nem vou botar a mão. Passei por tantos especialistas e cada um deles foi necessário fazer exames. Não tenha medo do médico. Eu dizia para ele, está tudo bem. Até eu achava engraçado. Ele falou assim, tá. Eu acho que ele achava que eu estava acalmando ele, mas era a minha confissão. Eu falava para ele, mas era para mim mesmo. Eu dizia, está tudo bem. Eu vou receber alta de qualquer diagnóstico. Está tudo bem. Médico dá diagnóstico e médico dá alta. E o diabo, às vezes, me dizia o seguinte, Juliana, você sabe receber cura para o seu corpo? Porque, de fato, já passei por outras circunstâncias. E o poder de Deus curou o meu corpo. Mas ele me dizia algo que muitas vezes atormentou a minha mente, mas eu te quebrei por dentro. Você está doida, você não consegue pensar. E sabe o que eu dizia? A palavra de Deus está funcionando para mim. A palavra de Deus está funcionando para mim. A palavra de Deus é o suficiente para me colocar em ordem. Nesse período de tormento, que eu tive que entender uma virada de chave, foi quando eu disse para você que muitas vezes eu olhava e falava assim, eu preciso ficar bem. E era como um sentimento de ansiedade, porque eu sabia exatamente no buraco que eu estava. A gente lida com muita gente, acompanha muitas pessoas. Eu sabia que eu estava num lugar de depressão e tormento grande na minha mente. E eu olhava para o Tiago e falava, eu preciso sair disso, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bem. E foi algo que ele me disse, que veio como rema para o meu coração. Ele disse para mim, Juliana, é um pouquinho melhor a cada dia. É um pouquinho melhor a cada dia. E teve um período que eu estava dormindo 20 minutos por dia. Comecei a dormir 2 horas, comecei a dormir 4 horas, comecei a dormir 6 horas. E o sono, a falta de sono perturba a gente, viu, gente? Às vezes só uma boa noite de sono é o suficiente para colocar muita coisa em ordem na sua vida. Você precisa dormir. Olha para o seu irmão e fala, você precisa dormir, viu? E quando eu cheguei a 6 horas de sono, foi quando muita coisa melhorou e clareou nos meus pensamentos. Mas eu tive que lidar com esses pensamentos de ansiedade. Às vezes você já está num caminho de recuperação. O poder de Deus já está agindo aí na sua vida. Mas você fica, não está funcionando, não está funcionando. É como se você tirasse da terra a semente da palavra, que é o que vai brotar e vai trazer resultado para a sua vida. Para de dizer que não está funcionando. Lide com os seus pensamentos, quando é o diabo que está te dizendo que não está funcionando. Quando você ouvir na sua mente, não está funcionando, você diga, a palavra de Deus sempre funciona, ela sempre funciona, ela está funcionando agora mesmo, ela está funcionando agora mesmo. O diabo pode estar te dizendo,
ninguém te ama. Se você partir, ninguém está nem aí. Teve uma madrugada, meu irmão mais velho chama Tiago também, e ele estava me mandando algumas mensagens um dia anterior, e fazia já uns dias que o meu irmão Daniel não falava comigo. Eu tinha saído do hospital, e não sei porquê, na madrugada, e o diabo adora uma madrugada, né? Começaram a vir pensamentos na minha mente. O teu irmão mais velho te ama, mas o Daniel, ele não está nem aí se você morrer. Ele não se importa. E eu me lembro, em algum momento eu fui no banheiro, eu peguei o celular, estava de madrugada, era já quase amanhecendo, umas 5 e pouco da manhã. E eu comecei a falar para mim mesmo, falei, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra sempre funciona. Eu faço parte de uma família que me ama. Existem pessoas orando por mim agora mesmo. Existem coisas acontecendo, coisas que eu posso ver, coisas que eu nem posso ver. Mas naquele amanhecer, de repente, eu recebo uma mensagem. E Daniel só me mandou assim, Juliana, há uma dança de vitória nos seus pés. Há uma poderosa fé na sua voz. Juliana, tudo o que você precisa que entre em ordem, entrará em ordem, está funcionando. Às vezes você tem alguém com quem você está lidando, que está com depressão, ansiedade, e às vezes você para e fala assim, meu Deus, eu estou sempre tendo que puxar, parece... Você não precisa ficar pensando que só palavras de confronto é o que vai resolver para que essa pessoa saia dessa condição. Às vezes tudo que ela precisa ouvir da sua boca é, olha, não dê voz aos pensamentos do diabo. Existe uma dança de vitória nos seus pés. Existe uma poderosa fé na sua voz. É só você perseverar, porque Jesus prometeu resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que eu estou contando isso para você? Porque o diabo, ele pega uma situação e cria um monstro para você. Ah, você não é amado. Ninguém se importa. Morra. E você vai precisar lidar com os pensamentos, para você estar nesse lugar de poder, onde a palavra de Deus é o suficiente, e ela produz resultado, e ela te coloca em ordem. Você pode dizer isso comigo? Falar, a palavra de Deus é o suficiente para me colocar em ordem. Do alto da minha cabeça, da planta dos meus pés, a minha mente em ordem. Os meus dias são do Senhor, e eu viverei todos os meus dias, cada um deles que foram escritos, planejados para glorificar o nome de Jesus. É verdade? Você crê nisso? Eu quero orar com você, eu quero chamar o louvor. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu estou lançando um livro esse final de semana. É um material digital, é um e-book. Eu queria que o pessoal colocasse aqui na tela. É um desafio de 21 dias, lidando com os pensamentos. O tema do livro é 21 dias para organizar os seus pensamentos. Mude a sua mente e você pode mudar a sua vida. Tem coisas que a única coisa que você está precisando fazer é organizar a sua mente, confrontar os pensamentos do diabo, lidar com eles, para que você possa desfrutar do poder da fé. Se você desejar adquirir, eu quero convidar você a fazer parte desse desafio e depois me procurar para testemunhar. Por que 21 dias? A ciência lá diz que é possível reconstruir um hábito. Construir um novo hábito, após você fazer a mesma coisa 21 dias. Não é com 21 dias e depois você nunca mais vai precisar fazer. A ideia é construir um novo hábito, é te ajudar a confrontar os pensamentos do diabo.
O livro ele é construído por um texto de meditação, de um devocional. Ele tem uma confissão de fé, ele tem uma dica prática e ele tem um versículo para você meditar. Eu botei no papel aquilo que Deus me ensinou e me ajudou a lidar com os meus pensamentos. Eu espero poder ajudar você também. E se você fizer bem direitinho, vem testemunhar para mim, me encontra no Instagram, me encontra aqui no final do culto, porque eu sei que nós vamos viver testemunhos poderosos através desse material. Eu sei que foi inspirado pelo Senhor. Eu quero que você entenda essa manhã, existe um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, operante agora mesmo no seu corpo, capaz de colocar você em ordem, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. E existe um poder de milagres nesse lugar, quando você, essa manhã, confrontar o medo de morrer, o medo de não dar certo, o medo de ter que lidar com essas circunstâncias para o resto da vida. Não será assim. Eu quero dizer isso pelo Espírito para você. Não será assim. Não será assim. Não será assim. Você pode viver para o resto da vida desfrutando de saúde divina. Você pode viver para o resto da vida desfrutando da manifestação do poder de Deus, sendo vivificado por dentro, levantado com poder no seu interior, querido. Cristo não era aquele que curava. Ele não é passado. Ele não é uma história bonita. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina eternamente, aquele que foi exaltado sobre todo nome, e todo nome precisa se dobrar ao nome de Jesus. A enxaqueca precisa se dobrar, a gastrite precisa se dobrar, a diabetes precisa se dobrar, o tiroidismo precisa se dobrar, a hipertensão precisa se dobrar, querido, o câncer precisa se dobrar, a infecção precisa se dobrar, a bactéria precisa se dobrar. Não há nada que possa resistir ao poder que há no nome de Jesus. Você só precisa crer somente. Não tema, creia somente. Não permita que o diabo roube o resultado do poder de Deus na sua vida. Domine os seus pensamentos. Resista ao diabo. Resista ao pensamento de dúvida, medo, incredulidade. Como você resiste ao diabo? Porque esses pensamentos vêm do diabo. E sabe o que vai acontecer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu quero orar com você. Se você entrou nesse lugar com alguma enfermidade no seu corpo, querido, esse é um mês que nós vamos falar de cura em todos os cultos. Vai acontecer tanta cura e tanto milagre. Tanta cura e tanto milagre. Tanta cura e tanto milagre. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você precisa de cura para o seu corpo, eu vou orar por você. Você pode vir até aqui à frente? Aleluia. Aleluia. Eu não sei com que você está lidando, mas eu sei que existe um poder. Existe um poder para colocar você em ordem. O que você tem? Amém. O poder de Deus vindo sobre você, curando o seu joelho, colocando você em ordem. Obrigada, Senhor, pelo poder, o poder de ressurreição sobre ele. Obrigada pela tua experiência, a experiência com teu Espírito na vida dele. Obrigada, Senhor. Eu libero sobre ele poder de cura, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Aleluia. Tem gente lidando com doença. Tem gente lidando com medo. Se você está lidando com medo, a Bíblia fala que existe um espírito de medo. A gente vai botar ele para correr essa manhã. Você está lidando com um tormento na sua mente. O livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, irmão Reagan conta que a sua mãe viveu uma experiência de doenças psíquicas, psicológicas, tormentos. E ele conta que muitas vezes você está lidando só com o pensamento, mas aí você não resiste ele, você não confronta ele. É só um pensamento de medo. Mas aí o diabo encontra uma porta para entrar com o espírito de medo e atormentar. Não que você fique possuído, não. São aquela seta, aquele turbilhão na sua mente, aquele espírito você te rodeando, porque dentro de você está o Espírito Santo. E aí quando você se levanta e fala assim: peraí, existe poder de Deus sobre mim, existe poder de Deus dentro de mim, o diabo não vai me atormentar. Diabo, eu te resisto. Ele tem que fugir de você. Mas se você está lidando com medo, está sendo atormentado por isso, eu queria que você viesse até a frente também. Nós vamos orar com você. Mas você vai entrar em ordem. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Em ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Levante suas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Shebramanaia dariandere dariandera brava mamas, socombro morere andaramas. Ora dariandere lanaia neranaia 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 sou. Obrigada, Senhor. Eu vou descer para impor as mãos sobre eles. E eu vou pedir, eu sei que essa música está tão gostosa, mas nós vamos dançar agora. Você que ficou no seu lugar, você vai dizer: há uma dança de vitória nos meus pés. O diabo não vai aprisionar você, querido, em medo, dúvida, incredulidade. Ele não vai aprisionar a sua família em doença, em diagnósticos eternos. Não, querido, há uma dança de vitória nos seus pés. Há uma poderosa fé na sua voz, e ela sempre funciona. Aleluia. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. 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 Esta é minha vitória. Oh, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória.
a vitória. Minha fé na palavra de Deus, essa é minha vitória. Oh, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Oh, essa é minha vitória. Oh, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia!